Aleluia. Amados, nós estamos numa série de pregações chamada A Graça, o melhor dos presentes. E a gente passou por várias situações nessas semanas. Nós falamos de várias coisas, entendemos várias situações em que a graça ela opera, em que a graça ela é colocada em prática tanto pelo lado dos seres humanos quanto pelo lado de Deus. Nós fomos impactados nas células, nossas lições sobre esse assunto maravilhosos nos trouxeram temas que a gente ficou conhecendo durante as células e também as pregações que me antecederam. Hoje é o 4º dia dessa série Graça, e nós vamos finalizar por aqui essa série que tem transformado pelo menos o ser daquele que se colocou para fazer. A graça, nós entendemos que ela é gratuita. Nós entendemos que a graça ela não se explica. Nós entendemos que a graça ela atinge a todo ser humano. Nós entendemos coisas profundas sobre a graça, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. E nessa noite não vai ser diferente, você vai ser impactado novamente, porque é o Senhor quem ministra aos nossos corações. No primeiro dia nós falamos sobre a bendita graça com o pastor Miguel, a graça salvadora com o pastor Juliano, dependendo da graça com a pastora Silene. E hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça. Nós entendemos que a graça ela foi nos dada de graça, sem custo, por meio do projeto e do plano de Deus, um projeto poderoso, um projeto maravilhoso, um projeto que nem eu e nem você temos condição de pensar, sequer um dia pelo seu filho, quem dirá por outra pessoa, mas Deus, no seu sublime trono de graça, trono de glória, pensou em mim e em você. O Senhor sempre teve no seu coração em ter um povo para Ele. Você vai perceber que os judeus, ele é um povo escolhido, um povo que faz parte do contexto de Deus, um povo que recebeu revelações profundas sobre a graça de Deus, sobre o reino de Deus, coisas escritas nessa palavra, que nos fazem chorar, que nos fazem nos arrepender, que nos fazem pensar no futuro de esperança. Ele sempre quis um povo, e você deve estar se perguntando, por que que esse Deus sempre quis um relacionamento com um povo? E é justamente por isso, proximidade, relacionamento. O ser humano, ele tem um negócio dentro dele, que ele tem que adorar um Deus, mas se ele não haver conhecimento, por falta dos pais, seus antepassados, se a história de Deus fosse se perdendo dentro do ser humano, ele começa a adorar bezerro, ele começa a adorar dinheiro, ele começa a adorar situação, ele começa a adorar filho, ele tem essa essência de adoração, está no coração, está interno da gente. E por isso Deus, sobre essa graça que nós vamos ser ministrados nessa noite, disse que Ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Foi aí então que nós saímos da escravatura, da escravidão, porque assim como esse povo era querido de Deus, os judeus, se eu, bonitinho, você, bonitinho, bonitinha, quisesse ser desse povo,
Você sabe qual é o procedimento que você tinha que fazer? O preço que você tinha que pagar para estar junto do povo de Deus, escolhido de Deus? Você tem noção aí na sua cabeça? Você consegue entender o preço que você teria que pagar para poder ser chamado povo de Deus? Você tinha que fazer uma aliança com o judeu. Você tinha que fazer rituais com o judeu. E você ia ter que ser o escravo da casa. Era o único jeito. Você não tinha nenhuma outra opção se você quisesse fazer parte dos judeus. Você tinha que ser escravo. Esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, talvez hoje você vai dar tanto valor para essa oportunidade que você ganhou. O melhor dos presentes é o tema: maravilhosa graça. A palavra já nos condenava. Nós não conseguíamos fazer todas as leis, tudo o que pedia na lei. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. Nós não conseguimos fazer com que a lei ela seja cumprida à risca, do início ao fim. E é por isso que a lei veio para matar, veio para condenar. Mas Jesus veio para nos trazer libertação, liberdade, um canal direto com Deus, eu e você. Que privilégio! Isso tudo é maravilhoso, isso tudo nos enche de esperança. Se nós morrêssemos agora, só iam chorar por nós, por saudade, porque se eles soubessem para onde nós estávamos indo, é perigoso eles comprar um contrafilé ali, e fazer um churrasco, porque nós somos salvos, e nós vamos para o melhor lugar que poderia existir. Nós vamos. Isso tudo é maravilhoso. Esse projeto, essa graça, ela é maravilhosa. E por que é então que nós somos tão agraciados e ainda assim nós somos ingratos? Você já parou para pensar isso? No seu dia a dia? Quando você vai fazer algo para o seu amigo, para o seu irmão, que você sabe que não vai fluir graça, mas vai fluir desgraça. Você sabe que o desgraçado é aquele que não tem graça, ele é sem graça. E a palavra fala, essa mesma palavra que eu estou falando, então não feche o seu coração. Quando você sabe que você não vai fluir vida, você vai fluir condenação. Você sabe o que é isso? Quando você é afligido, como a pastora Silene falou aqui muito bem no culto passado, e de vez de você perdoar, você maldiz. De vez de você orar, você condena. Você não está fluindo a graça. Mas Michael, quem é você para falar sobre isso? Será que você também não faz isso? Assim como você, eu também sou ingrato. Também faço isso. Mas essa palavra, graça maravilhosa, vem para nos trazer uma realidade de que nós estamos fazendo errado ainda. E talvez por isso que você não viveu algo do reino que você faz parte, com uma potência poderosa de te tirar da onde você está e te colocar aonde você gostaria de estar. Quebramos princípio, e esse princípio, ele é um princípio que Deus ama demais: o amor, a compaixão,
a graça transbordante de nós. Até o momento nós falamos sobre só que nós recebemos essa graça, e essa graça é de graça, e ela é um amor incondicional, não explicado. Você não consegue explicar o amor que Deus tem pela minha vida, por mais que eu seja errante, você não consegue explicar. Ei, olha o seu cabelo, olha como você anda, mesmo assim Deus te ama, me ama, Satanás sabe disso, Satanás sabe que Deus, do jeito que você é, do jeito que você anda, e ainda as gafes que você comete, quebrando princípios, mesmo assim o inimigo, Satanás sabe que Deus te ama. Isso é poderoso. Em Efésios capítulo 1, versículo 6 e 7, olha o que Paulo diz aos Efésios, 6 e 7, Efésios, se o Igor puder subir a luz, isso, 6, eu não sei se os irmãos repararam, mas eu coloquei mais 8 lâmpadas aí, ficou mais forte, e a intenção é pôr mais. Glória a Deus. Trabalhamos aí nesse final de semana. Acho que eu estou falando muito devagar, eu tenho que acelerar. 6, Efésios 1, versículo 6. Eu vou ler aqui na minha versão, depois a gente lê junto ali. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isso é, os nossos pecados são perdoados. E agora, como é maravilhoso, como é maravilhosa a graça de Deus. Você volta no 6 aqui, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas do pecado, segundo as riquezas da sua graça. Jesus é o motivo dessa graça cair sobre nós. Só que você vai dar uma olhada na vida de Jesus, e nós falamos na célula na semana passada, sobre que Jesus ele crescia, quando menino, em graça e em conhecimento. Isso nos faz pensar como discípulos de Deus, que o treinamento ele nunca para, o crescer do cristão ele nunca para, porque primeiro, você não tem 15, 16 anos, 14 anos, ensina sábio. Jesus, quando era pequeno, criança, ele já ensinava sábios na igreja. Olha para você agora, você ensina a quem? Você é o quê? Você fala do pai de qual jeito? Isso nos faz pensar, certo? Você cresceu só de tamanho? Mas eu aceitei Jesus semana passada, para você também essa palavra, se você não crescer em graça e em conhecimento a favor de Deus, você vai ser como toda e qualquer natureza, que não cresce e morre. Nossa, poderoso isso, né, irmão? É de pensar, não é? O treinamento nunca vai acabar. Não importa se você hoje tem a idade das crianças que estão ali na salinha de 0 a 5 anos, ou se você já tem mais de 60, não importa, o treinamento com a graça nunca vai acabar, na graça e no entendimento. Então nós vimos que Jesus, o mesmo que veio para nos trazer graça, se aperfeiçoava em graça e em conhecimento, e nós não fomos chamados numa graça, para viver a graça, somente. Isso que é profundo, é lindo, porque o Evangelho, se o Evangelho
fosse receber a graça, receber a salvação, libertação, cura, e ficar por isso mesmo, na minha opinião, humilde opinião, seria sem graça. Você imaginou você viver a vida feliz, bateu o final na vida, não tem mais dor, não tem mais nada, não tem mais alegria, não tem mais emoção, não tem mais sonho, você já conquistou tudo. Mas a graça não foi calibrada para ser assim. A salvação de Jesus, o plano, o projeto de Jesus não foi calibrado para ser assim, porque Ele não nos manipula, Ele não coloca dentro de você um controle remoto e te faz adorar, Ele não coloca dentro de você um chip, programa você para ser um robô de adoração. Ele poderia fazer isso, mas não teria graça. Então o ser humano, numa forma geral, recebe a graça, vive o sol, vive a lua, vive as 4 estações, compra, vende, se dá em casamento, vive uma graça que ele não sabe nem explicar. Animais até hoje são descobertos, estamos em 2022, animais que nunca ninguém viu são descobertos hoje, não entendem a graça, e eles não são um robô de adoração, e nem você tem que ser. Se você vem à igreja porque alguém obriga, muda esse pensamento, você não precisa ser um robô, você tem que estar aqui pela graça de Deus. Se você se sente mal disso, puxa, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer, para com isso aí, muda isso aí, muda o disco. Deus não exige nada de ninguém, você pode viver na graça, você pode aproveitar o sol, a chuva. Se você tiver um dinheirinho, você faz uma piscina lá na parte de trás da sua casa, você pode ficar o dia inteiro lá. Deus não está nem aí com essa sua obrigação, Ele quer o seu coração. Se você se dispõe a vir para o Evangelho, se você se dispõe a colocar Jesus no seu coração, receber o ajudador, o Espírito Santo, nada mais importa. Mas nós vivemos nessa graça, que Jesus pela cruz, pelo seu sangue, derramou sobre aquele madeiro, escorreu, e Ele sofreu, e mesmo assim Ele, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse isso. O projeto dele não parava aí, senão a cada crente que levantasse a mão, já era sucumbido para o céu. É a melhor coisa que pode acontecer. E por que é que quando eu, em 2013 para 2014, aqui nessa igreja, levantei a minha mão, Pai, eu quero te aceitar como o único Salvador da minha vida, eu não morri. Se eu já estava vivendo a graça, ou só tinha sol para os crentes, só tinha chuva para o crente, o milho, a soja só crescia para crente, eu não comi nunca antes disso. Não é só isso, a salvação é a prioridade número 1, mas não é só isso. O que Deus quer nos instruir nessa noite? O que Deus quer nos instruir nessa noite é algo que talvez, uau, que poderoso isso, Paulo não tinha visto, enquanto ele perseguia a igreja. Sabe o que foi necessário fazer para Paulo? Cegar ele, colocar escama nos olhos dele, para que ele não pudesse ver. Estou com os olhos fechados, eu não estou vendo ninguém, para que ele não pudesse ver as coisas que ele já via, que ele já sabia, para confundir a mente dele, do porquê é que ele não estava vendo nada. Tudo que ele conhecia já não fazia mais sentido, porque agora ele não via mais nada. Talvez uma porção de coisas que os seus pais te ensinaram não valem mais, ou nunca valeram, são só paradigmas que te travavam até hoje, para você ser essa pessoa que você é hoje.
Talvez amiguinhos nossos lá da infância, amiguinhas, que foram mal instruídas, colocaram paradigmas, eu estou falando dentro e fora da igreja, paradigmas na nossa mente, para que nós ficássemos travados, parados, inertes, sem ação. E foi necessário que Jesus derrubasse ele, ou não derrubasse, uns falam que caiu, outros falam que não, mas que cegasse ele, Paulo, que ele parasse de olhar para tudo aquilo que ele conhecia, e começasse a enxergar Cristo diferente. A graça, a igreja, Jesus, sua vida cristã, tudo que você faz hoje, é o resultado daquilo que você começou a fazer alguns anos atrás. Aí você pode olhar para a sua vida e falar assim: olha, sinceramente, eu não andei. Você pode ser sincero, ninguém aqui vai olhar, ele não andou, meu Deus, nossa, ele não andou, nossa, ele não falou do evangelho para ninguém, ele não cresceu na sua vida espiritual, ele não cresceu no reino, porque você vive um reino de Deus, e um reino que traz sabedoria, ele também traz junto prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza. Ou então você não lê provérbios, instruções poderosas. Do que você está falando então, Michael? Eu estou falando que você entendeu a graça errado, e você que nem sabe ainda, eu sei que, né, tem uns irmãos que aceitaram Jesus agora, você também não sabe sobre a graça. A graça não é só viver um dia após o outro, esperar morrer. Se fosse isso, eu vou repetir para não cansar, eu vou repetir só uma vez: você teria morrido no dia em que você levantou sua mãozinha. Morre, pum, já era, não tem trabalho nenhum mais nessa terra. Você está começando a entender a essência dessa conversa nossa, né? A graça não só te trouxe uma salvação, ela te trouxe a salvação, e te trouxe um transbordo. Alguém aqui sabe o que é transbordo? Levanta a mão. Transbordo, alguém sabe o que é transbordo? Eu vou explicar então, porque não sabe. É igual transbordar. Sabe quando você começa a encher um balde de água, e daí você vai fazer outra coisa lá, porque você é mulher, faz 30 coisas ao mesmo tempo? Ou então, o leite é interessante, você deixa o leite ali, alguém te chama, você vai fazer um pão, não sei o que, para o seu filho, tal, não sei o que, um café, um negócio, e o leite está lá, daqui a pouco ele, cai para fora, transborda. A graça, ela é igualzinho isso. Se a graça fosse feita para ficar no meio da sua tigela, sinceramente, não ia ter graça. Eu preferia ter morrido no dia que eu levantei minha mão, entendendo isso hoje. Todo o tempo que eu vivi nessa ignorância, eu achava que estava abafando. Eu sou líder em vendas, eu entrei na empresa onde eu estou, só para você ter noção como é a minha vida, tá? Ela não é uma vida chata, nunca foi. Entrei na empresa como ajudante geral, me esforcei, mostrei que eu sabia falar com o cliente e tal, resolvia problema, não sei o que, daí eu fui para vendedor, tal, não sei o que. De vendedor, eu vi que eu sabia vender, aí eu comecei a assistir uns cursos sobre como é venda e tal, e que se o cara chega assim, você tem que ficar igual ele e tal, não sei o que. Uau! Gerente da loja foi mandado embora, muitas outras pessoas há muito mais tempo do que eu na empresa. Eu estou falando de uma graça que eu nem transbordava, tá? Estava falando de uma vida que eu não transbordava, inerte, parado. Todos esses movimentos aí, não faz nem cosquinha. E tal, gerente. Salário aumenta, casa, Deus dá uma casa maravilhosa, Deus dá uma vida muito boa, mas eu ainda trocaria tudo,
Se a minha vida fosse para ficar parada do jeito que estava, em 2014, quando eu tinha levantado a minha mão, ia ser tão lindo isso. Pai, eu te aceito como meu Salvador. Puf. Eu sei que se fosse assim, não ia ter crente na terra, né? Você entendeu agora? Você ouviu o que eu falei? Se cada um que aceitasse Jesus fosse ficar inerte, parado, sem fazer nada, eles iam todos para o céu de uma vez só. Você sabe quando você ia ver uma igreja aqui? Só o pastor sabe. Você sabe quando você ia ver uma igreja aqui? Nunca. Então eu pergunto para o Michael: você vai ficar parado aí? Ou você vai transbordar da graça de Deus? Você vai ficar inerte? Ou você vai ficar medindo força com os pecados, com Satanás? Você sabe uma coisa? Você vai perder toda vez. Ai, mas eu clamo no nome de Jesus. Não, você vai perder toda vez, porque você já perdeu aqui, ó, na sua mente. Toda vez que eu tentei fugir do pecado, toda vez que eu tentei fugir de uma atividade que eu ia errar, eu errei. Nossa, como você é fraco com as pessoas que conseguem. Eu estou sendo sincero, eu errei. Se você não trabalhar sua guerra interior, de quem é você, por qual graça você foi alcançado? Foi alcançado pela graça do pastor? Se você foi alcançado pela graça do pastor, você está errado 100%. Ele não é santo, não é Deus, não é nada. Tinha que ter 1 milhão de pessoas para ouvir isso aqui. Nenhuma liderança sua é Deus. Nenhum líder de célula seu é Deus. Comedor de arroz e feijão, igual você. O pastor Miguel aqui, como presidente da Assembleia de Deus Nova Geração, não é Deus, é um errante como eu e você. Você vai depender da graça de alguém, ou você vai transbordar da sua graça, que você recebeu de Jesus Cristo? Ou você quer voltar lá atrás e também erguer sua mão aqui, e que Deus te leve agora, porque você sabe que você não vai se desenvolver em nada. Não te cobraram nada para entrar nessa graça. Você leu comigo aqui. Recebemos de graça os benefícios de uma salvação. Os apóstolos receberam de graça. Não pagaram nada para entrar no barco. Não foi custado, não custou nada, não teve custo. Mas teve um que não entendeu a graça e se perdeu. Você é parte dos 11? Ou você é aquele um que não entendeu? A graça não é condenação. A graça não é lei, não é essa lei que condena. Mas a graça não é bagunça. Ela pode ser tirada de você, você vai viver a graça comum. Sol, lua, chuva, água. Pode morrer de tomar água, ó. Aqui no Brasil não acaba. Pode tomar água quanto você quiser. Essa graça, essa fonte é inesgotável. Pode tomar, pode tomar. Essa graça aí você pode tomar até virar ao contrário. Mas a salvação, ela sai de você. Você perde. Não brinca. O caminho é estreito. Jesus é a porta. Você perde isso. Nossa, mas essa graça é tão maravilhosa e eu perco isso. Perde isso, você perde. Por não transbordar. A partir do momento em que você, hoje é dia de ceia, né, irmãos? A partir do momento em que você quer dominar as 3 esferas da sua vida. Você sabe qual é essas 3 esferas? Alguém arrisca falar? São 3 esferas da nossa vida. Nós fomos constituídos em 3: espírito, alma e corpo.
se você não dominar essas 3 áreas, toda vez que você tiver uma barreirinha assim, ó, desse tamaninho, não, isso aqui é, e perde. Tem muito crente que perde por causa disso aqui, ó. Um olhar da esposa, isso aqui para mim não é barreira, tá? Mas você cai. Um falar, alguém no trabalho, isso aqui não é nem inimigo. O ser humano já é ruim o suficiente para fazer isso para você. Você não viu o que inimigo faz ainda. Estou falando de coisas simples. Uma briga no trânsito, uma falta de sabedoria sua e de visão, falta de dinheiro. Aqui, ó, você tropeça, cai e fica. Porque você não sabe, nem conhece, nem sabe sobre as 3 esferas. Nossa, Michael, mas eu sou crente já faz uns 25 anos. Imagina você viver num reino onde tudo tudo cresce, tudo floresce, tudo dá resultado, tudo gera vida. A água surge do chão, ela vem uma mina, joga a água lá no chão e ela vai escorrendo e vira um rio. Só você, de toda essa criação, não floresce, não dá fruto, não cresce, não anda, não faz nada, não sonha, não tem um sonho. Você é um menino assim porque você quer ser uma pessoa cheia de dinheiro. Eu entendo você que não quer ser, eu entendo você que não quer ter nunca dinheiro, eu entendo, não faz parte do meu projeto de vida, mas eu entendo, e custou entender, tá? Porque não tem como entender alguém, ou até tem, porque eu consegui, que não quer crescer na vida financeiramente, não quer fazer nada, não quer viajar, não quer conhecer o Brasil, não quer conhecer a Europa, não quer conhecer a América do Norte, não quer conhecer lugar nenhum. Eu custo me entender com você, mas eu faço um esforço. Eu entendo que você gosta dessa sua vida e que você vai ficar assim para sempre, tá? Mas se você não entende essas 3 esferas, você não tem sonho, você não tem objetivo, você não faz nada, você não tem ação, você mal ora, você não busca Deus, porque isso é natural, você tem que crescer. Se você não conhece, não domina as 3 esferas, você só está esperando o dia de morrer. Que vida chata! Nós não vivemos mais em 1900, 1800, 1700, 600 depois de Cristo. Nós não andamos de carroça. Nós temos uma oportunidade de fazer a melhor vida que nós quisermos fazer, porque nós fazemos parte de uma graça, de uma glória, de um reino. Esse reino, você não fala assim, está lá na América do Norte porque eles têm mais dinheiro. Não, está na Europa. Olha só como a Europa está lá. Você acha que o reino de Deus está lá? Você acha que está em Roma? Está dentro de você. Você só não conseguiu dominar as 3 esferas. Você nunca conseguiu dominar a sua batalha interior, dentro da sua mente. Mas você está ficando louco. Mas vai me ouvindo que no final você vem conversar comigo e me prova que eu estou errado. Você sempre perde as batalhas da sua mente. Você sempre escolhe o mais fácil. Você não consegue não olhar para o que você tem que fazer e pensar no resultado. Eu vou repetir porque ficou enrolado. Eu não gosto de ficar enrolado. Você não consegue não olhar no processo. Você sabe o que é o processo? Pega e põe, pega e põe, pega e põe. Só que você não olha quando o monte já está feito. O processo de qualquer coisa é chato. E eu vou ser sincero com você. Eu descobri isso faz 3 dias atrás. Sobre que eu fico olhando para o processo. E é por isso que eu não faço muitas das coisas que eu não faço. Olha que privilégio, eu não esperei nem 2 anos para falar isso para você. Estou falando com 3 dias que eu entendi isso. Se você ficar olhando toda vez que você tiver que orar, você sabe quando você vai orar? Talvez em 2050. Não é prazeroso para todos, eu sei que não é, mas tem pessoas que amam, mas não é. Às vezes você tem que ir lá e orar e fazer esforço. Mas se você pensasse na bênção que você vai receber,
Não é diferente? Você não fica alegre? Se você pensar no processo, você vai olhar para o seu joelho. Ai, dói meu joelho. Vou orar sentado. Mas eu vi o pastor dizendo lá numa igreja que orar sentado não é igual orar de joelhos. Ah, tem que acordar 4 horas da manhã para orar. Ah, mas se eu acordar 4 horas da manhã para orar, eu vou ficar depois no trabalho ruim. Eu vou ficar com sono. Olha o processo aí. E se Deus escuta a sua oração, e daí Ele te tira do trabalho que você está trabalhando lá igual um escravo? Você não pensa nisso, né? Essa é só a sua mente, a forma como você vê, enxerga, fala, pensa. Metade das suas batalhas, você já vai até parar, você vai acabar, metade. Eu assino embaixo, se você quiser me levar um atestado ali do que eu estou falando, eu assino embaixo, metade das suas lutas, só de você dominar esse primeiro princípio, essa primeira esfera, já vai acabar. Porque a batalha está aqui, seu corpo não te leva para a prostituição, e nunca vai levar. Quem te leva é a sua mente. Se eu fosse roubar um carro hoje, meu corpo ficasse aqui, e a minha mente fosse lá, abrisse o carro, ligatasse, fosse embora, guardasse, desmontasse, vendesse as peças, eu tinha feito? Não. Agora, se a minha mente fica, meu corpo vai lá, rouba o carro, pega o carro, anda com o carro, vai até lá, desmonta o carro. Você acha que foi? Não foi, porque nós somos a mesma coisa. Eu penso primeiro, meu corpo não pode pensar sozinho. A Bíblia vai dizer que nosso espírito já está pronto, não mexe com isso não. O espírito já está pronto, você só precisa saborear, se meter com isso aí, se aprofundar nisso aí. Uau, coisas espirituais, coisas do céu, você vai enchendo da graça. Nós não fugimos do tema não, você está ainda se enchendo da graça. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa primeira parte da esfera, primeira esfera, sua mente. O espírito está pronto, você tem que navegar nas ondas de Deus, meu. Você tem que se deixar nas mãos de Deus, viver o reino, viver o Espírito de Deus na terra. Olha, todo beijo que seu esposo, que seu filho, que a sua mãe te der, não vai ser mais gostoso do que 1 hora na presença de Deus. Não vai ser mais gostoso do que ouvir Deus falar. Não vai ser mais gostoso do que ter uma ideia. Você não dá valor para as suas ideias. Sabe quem dá ideia? Não é você. Quem te dá uma ideia é Deus. Estou com uma ideia de fazer tal coisa. É Deus. Você não pensa além do que você pensa, é Deus que traz a revelação, a ideia de criação, de melhorar alguma coisa. Começa a prestar atenção nas suas ideias. Viva o Espírito, viva o espiritual. Quem eu sou? Eu sou um ser espiritual. Depois eu sou o Michael, depois eu moro lá na rua Voluntários da Pátria. Isso é identidade. Você nunca trabalhou na sua identidade, né? Princípios. Quem eu sou, para que eu vim na terra, quais são os meus princípios? Eu sou honesto, sou amado, eu amo. Você já parou para fazer uma lista? Não, né? Eu tenho certeza que não. E o corpo, meu amigo? Agora vai pegar, hein? Só porque você está fazendo corrida, só porque agora você está se preocupando com a sua vida, a saúde do corpo, você vai falar, claro filho, claro, meu amigo, eu só posso dar dica quando eu não faço, certo? Qualquer pessoa pode falar. Posso falar aqui sobre orar 4 horas, como você orar 4 horas, mas eu não oro 4 horas, eu não tenho autoridade para falar nisso, mas quando eu tenho autoridade, a Bíblia diz, antes de você ficar bravo comigo,
que é mais fácil você não falar nada do que tentar repreender alguém que é tolo. E você já ouviu falar o que significa tolo? Eu não vou nem falar aqui. Você poderia pesquisar no dicionário o que é tolo. E a Bíblia que chama a gente de tolo. Quando a gente repreende um tolo, a gente recebe aqui um coice. Então, se você for um tolo ou uma tola, estiver aqui no meio, não é para você não que eu estou falando, tá? Eu tô falando só para quem é sábio, só para quem deseja sabedoria e deseja repreensão. Tá certo assim? Então, eu acho que eu sou tolo, eu não gosto de repreensão, então não é para mim essa palavra. Mas, se você não movimentar esse esqueletinho seu aí, você não faz a obra de Deus. Preguiça. Você não fica saudável. Morre antes do tempo. Você sabia que você tem 120 anos para morrer? Desde quando você nasceu, nos 0 anos. Mas a faixa de mortalidade é com 70, 80. É só chamado antes. Mas você nasceu para viver 120 anos. Não vai passar disso. Mas nasceu para viver 120 anos. Se Deus chamar sua senha agora, você vai morrer e está tudo certo. Mas você é para viver até 120 anos. Só que o que você faz? O que eu fazia? Sedentário. Não tinha esperança nenhuma no corpo, estava bonito. Eu já pensei nisso. Eu já sou casado. Para que é que eu vou fazer o quê? Já tenho minha esposa. Eu vou comer. Eu vou ficar aqui descansando. Aí, pastor, eu te falo, mais 5 minutos só. Esse assunto aqui nós já encerra, você já fala sobre a ceia. Porque isso aqui é muito importante. É tão importante quanto o espiritual e é tão importante quanto a mente. É muito importante isso. É muito importante isso. A sua saúde é muito importante. Como é que você vai cumprir o seu propósito se você não estiver bem? Se você só come porcarias, se você só anda descansando, só dorme, só trabalha e dorme. Eu não sou mais perito, não fiz faculdade, não fiz um cursinho, eu só estou falando do que eu vivo. Quem aqui pode ser sincero? Não, eu gosto de coisa sincera. Se você não for sincero, para mim, quando chega no finalzinho do domingo, você pensa assim quando você trabalha. Quando você não trabalha, você até fala, nossa, eu gostaria, né, de ter um trabalho. Mas quando você trabalha, chega no finalzinho da tarde ali, você vê que todo o seu dia de descanso está acabando, está se findando. Aí você começa a entrar numa depressão da segunda-feira. Mano, vou ter que trabalhar amanhã. Ai, meu Deus, amanhã eu vou ter que trabalhar. Ou então, vou até mais profundo. Daqui a pouco, vou ter que ir para a igreja, que já é a hora. Está acabando aqui, ó. Seu domingo está acabando, seu descanso. Você sabe por que você vive assim? Você sabe? Porque você acha que o domingo é para descanso. Os romanos colocaram na sua cabeça que domingo é para descanso. O seu patrão te contrata até sábado, e você trabalha até sábado, e acha que domingo é dia de descanso. Você sempre acreditou que domingo é dia de descanso. Quem concorda que domingo é dia de descanso? Vamos ser sinceros aqui agora, levanta a mão. Bora, gente. Então eu estou pregando para a pessoa errada, ué. Tem ninguém aqui para eu pregar, eu estou pregando para mim mesmo, ué. Já sentiu esse vazio? Amanhã é segunda-feira, meu Deus. Tem que levar meu filho para a escola. Amigo, vou te falar uma coisa. Por causa das 3 esferas, e porque tudo que já te falaram, a maioria das coisas que já te enfiaram dentro da sua cabeça, não faz sentido nenhum para você viver nisso. Domingo nunca foi o dia de você descansar. Todos os dias foram feitos para você descansar. Você não conhece a minha rotina?
eu trabalho 22 horas, durmo só 2. Escravo, mas minha família depende de mim. Você não instruiu ninguém que pode ter uma segunda renda. Escravo. Você não vive um reino que Deus chamou para você viver. Escravo, quebra princípios, quebrador de princípios. Você trabalha tanto assim, você quebra princípios, você está indo de encontro o contrário que Deus fala que é para você fazer. Não está cumprindo o princípio. Todos os dias você descansa. Não descanso. Mentira, você não dorme. Você viu só como a gente mudar a ótica muda tudo? Por que domingo é um dia para você ficar jogado? E segunda é um dia para você ficar triste? Porque fica. É porque você não entende, ou te ensinaram, instruíram errado, que domingo é um dia de assistir corrida de Fórmula 1 e jogo de futebol. Amigo, tem uma coisa que eu posso te falar aqui com muita autoridade. Tem uma vida que você ainda não viveu, tem uma história que você ainda não percorreu, tem um lugar que você ainda não chegou, mas nunca é tarde demais. A graça nos chamou para viver coisas grandes. O seu sofá não é grande, sua cama não é grande, o seu próprio entendimento não é grande. Deus disse, Jesus disse, que obras maiores ainda com Ele nós faríamos. Tem uma coisa muito maior para que a gente possa viver. Existe uma coisa maior que nós não estamos desfrutando e que é para que a gente possa viver. Você não perde mais guerras na sua mente. Você não trai mais, você não peca mais. Você não se rende mais para Satanás. Na verdade, você só aceita que ele existe porque ele realmente existe. Porque ele ainda apronta algumas com você, mas você até esquece da potência desse inimigo, porque você já se venceu, e você é muito mais inimigo de você mesmo do que Satanás. Porque Satanás nunca, aqui ó, sendo eu cristão, ele nunca vai sentar aqui do meu lado, vai conversar comigo, amigo. Satanás, eu cristão, ele nunca vai ter autoridade, se não for permissão de Deus, para sentar aqui comigo e trocar uma ideia. Ele nunca vai se assentar com você na beirada da sua cama, se você é um cristão. Ele nunca vai poder te dar dicas de como trair a esposa, de como roubar um carro, de como fazer um assalto, de como entrar num lugar onde você vai se estrepar inteirinho. Ele nunca vai ter essa oportunidade. E você? Você já pensou numa dessas coisas que eu disse? Você já pensou talvez em roubar? Eu já. Você já pensou talvez em cometer um adultério? Você já pensou alguma vez em desistir do Evangelho? Quem é maior inimigo na sua vida? Satanás. Se ele aparecer aqui, ou se alguém se levantar aí agora, falando em línguas de anjo aí, eu dou a dica para ele: Satanás, pega todas as suas coisas e sai agora. Como você vai falar isso para sua mente? Se ela for embora, você vai ficar numa cama, deitado, sem fazer nada. Só não desliga o aparelho por dó de você. Aprenda uma coisa nesse dia: a graça ela é gratuita. Você só vive mediocridade se você quiser. Nenhum rico árabe, nenhum rico do petróleo, ninguém pode te dar uma vida mais rica do que Jesus. E não é rica só sobre dinheiro, não. O dinheiro está no meio. Condição, eu já orei para Jesus. Você pode me achar doidão,
Eu quero ser como Steve Jobs, Bill Gates. Quero erradicar a fome lá no... Onde tem fome, me ajuda aí, pastor, sumiu? Na África. Eu quero ter tanto para generosidade, que eu vou fazer isso. Mas você pode pagar seu Corolinha parcelado, pode fazer o que você quiser. Eu espero, de coração, se coloca de pé. A gente vai orar e o pastor vai fazer a ceia, né, pastor? Sobre essa palavra, que eu sei que não veio de mim. Eu sei que foi o Espírito Santo que está despertando pessoas para causar nessa terra. Isso é uma verdade minha. Isso é um valor meu. Todo cristão tem que causar na terra. Se você concorda com isso, saiba que a nossa vida, ela não começa do ponto zero e cresce. Ela se arraiga, ela faz raízes. Não queira fazer o evangelismo de bate pronto. Quer aceitar Jesus? Você quer ir lá na igreja lá, irmão? Não faz isso não. Eu já fiz. Deu tudo errado. O que você vai fazer é o seguinte: todos, mulher, criança, todos eu, você cria raízes nesse tipo de pensamento sobre as 3 esferas. Mano, se você não consegue, gente, se você não consegue dar conta de dominar a sua mente, você não vai dar conta de mais nada na terra. Nada. Você não vai dar conta de pagar um boleto no dia. Você não vai dar conta de instruir seus filhos. Isso aqui, se de tudo isso aqui, rapidão, só para nós ir embora, pelo amor de Deus. Se de tudo isso que eu falei, você pegar só isso, você já é a sua geração, você já está vivendo, mas os seus filhos vão causar numa geração. Então, Michael, eu entendo que você é jovem, cheio de prazeres e quer crescer e tudo mais. Você acha que tudo que eu falei é uma bobagem de gente jovem, certo? Todo direito é seu. Não é, mas todo direito é seu. Faz só uma coisa para mim, uma coisa para Deus: instrui seus filhos no caminho certo. Não tenho filho, instrui porque eu tenho sobrinho agora, tenho. Se o Guilherme e a Carol, que são os meus primos, eles não são do meu irmão, mas são dos meus primos. Se eles não instruírem essa criança, vai dar um trabalho danado para uma geração. Eu não tenho filho ainda, mas eu vou ter. Enquanto eu não tenho, se eu ver essa criança, eu vou falar assim para ele: ei, você vai ser uma bênção. Ei, você vai dominar sua mente, cara. Você vai ser um grande homem. Você poxa, você vai causar nessa terra aí, pessoas vão lembrar do seu nome. Você vai fazer uma geração inteira lembrar de você. De tudo isso que eu falei, que acho que foi muita coisa, vai estar gravado lá, depois você vê de novo. Porque você vai crescer de uma forma tão poderosa. Feche seus olhos. Pai, eu entendo o ser humano. Eu comecei a compreender como o ser humano pensa. Pai, eu comecei a compreender como o ser humano age. Senhor Deus, eu comecei a compreender todas as vezes que eu errei. Pai, eu comecei a compreender os passos que eu tomo para o pecado. Senhor, eu comecei a compreender coisas profundas, como o Senhor falou, meu Pai, a Nicodemos, coisas do céu, Pai. Senhor Deus, eu estou transbordando aqui nessa noite, e eu espero, Pai, que o Senhor confirme essa palavra em cada coração, e que pessoas, meu Pai, aqui nesse lugar, que já transbordem, que transbordem mais ainda da Tua glória, da Tua graça. Meu Senhor Deus, nós Te glorificamos, porque foi 4 semanas, nesse propósito de graça. Nós entendemos, Pai, a Tua graça, ela é impagável, ela é gratuita, ela é
não dá para entender como o Senhor ama todas as etnias, como o Senhor ama quem não te ama, como o Senhor ama, meu Pai, aquele que te despreza, como o Senhor nos ama quando nós somos pecadores, quando o Senhor nos ama quando nós estamos enfermos, como o Senhor nos ama quando a gente não está instruindo nossos filhos, nós não estamos lendo a Bíblia, meu Pai, como não dá para explicar como o Senhor nos agracia de tal forma, mas eu entendi, meu Pai, que existe uma performance no teu reino. Eu entendi que pessoas simples, meu Pai, podem viver esse reino numa poderosa graça e numa poderosa vida nessa terra. Nós somos embaixadores de Ti, Pai. Nós somos embaixadores do reino do céu aqui na terra. Cada um que está aqui, que se levantou a sua mão, é uma autoridade. Tem autoridade que é fraca, tem autoridade que é uma fraude, tem uma autoridade que ainda nem convertida está, eu sei disso, Pai, mas o Senhor é poderoso para fixar, travar essas palavras no coração de cada pessoa, e que o transbordo seja inevitável, do menor ao maior, das crianças que estão naquela salinha, ao mais vivido nesse lugar, nessa igreja. Espírito Santo de Deus, nos abençoa, e eu te glorifico, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ô glórias.